Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 22 de março, 33º dia da nossa caminhada quaresmal. Você está na reta final. Poucos dias para a Páscoa. Isso diz muito sobre você. Diz que você não desistiu. Diz que algo dentro de você continua buscando, continua querendo crescer, continuar sendo transformado por Deus. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Sua presença aqui todos os dias fortalece esta corrente de oração e ajuda mais pessoas a encontrarem este espaço de encontro com Deus. O tema de hoje é um convite direto ao coração. Nunca é tarde para mudar. Talvez você tenha chegado até aqui nesta quaresma sentindo que não fez tudo o que deveria, que alguns dias foram fracos, que certas decisões não foram tomadas, que determinados hábitos continuaram. Esse sentimento é honesto, mas não pode se transformar em desânimo, porque Deus não olha para os dias perdidos, Ele olha para o dia de hoje, Ele olha para agora. Virgem Maria apresenta este coração ao Senhor exatamente como ele está, com as conquistas e com as falhas, com os avanços e com os recuos. Que esta pessoa não chegue diante de Deus fingindo uma quaresma perfeita que não aconteceu, mas com a honestidade de quem ainda quer mudar e ainda acredita que é possível. A palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13, diz: Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e clemente. Deus não quer performance, não quer aparência de conversão. Quer o coração rasgado, aberto, real. E esse coração pode ser oferecido hoje, neste 33º dia, com tanta autenticidade quanto no primeiro. Nossa Senhora, dá coragem para esta pessoa abrir o coração de verdade agora. Que não espere um momento melhor, que não adie mais uma vez, que compreenda que o momento certo para mudar é sempre agora, e que Deus recebe com misericórdia todo o coração que se apresenta com sinceridade. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, ainda quero mudar. Estou aqui. Muitas pessoas chegam ao final da quaresma com uma sensação incômoda de dívida espiritual. Sentiram que deveriam ter feito mais, rezado mais, mudado mais. E esse peso, em vez de motivar, paralisa. O coração se fecha por vergonha do que não foi feito, e essa vergonha se torna o maior obstáculo para a conversão que ainda pode acontecer. Deus, porém, não trabalha com dívidas. Ele trabalha com misericórdia. Virgem Maria, liberta este coração da vergonha que paralisa. Que esta pessoa não fique presa no que deixou de fazer, mas se mova em direção ao que ainda pode ser feito. Que compreenda que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha acumulada, e que cada momento de abertura sincera é suficiente para recomeçar. O exemplo mais poderoso disso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, na parábola do filho pródigo. O filho que desperdiçou tudo, que caiu no fundo do poço, que se afastou completamente do pai, quando voltou foi recebido com festa, não com cobrança, não com lista de erros, com festa. Esse é o coração de Deus diante de quem retorna, independentemente de quanto tempo ficou longe ou de quanto foi desperdiçado. Nossa Senhora recorda esta pessoa do amor do Pai que corre ao encontro de quem volta, que ela não hesite em retornar por medo da recepção, que saiba que Deus já está de olhos postos no caminho, esperando pronto para abraçar, que esse amor desfaça qualquer resistência que ainda reste no coração. A conversão dos últimos dias da quaresma tem um sabor especial. Ela não nasce do entusiasmo do início, mas da decisão madura de quem já passou por dificuldades e ainda assim escolhe continuar. Essa conversão tardia, como a do bom ladrão na cruz, tem um valor imenso diante de Deus, porque nasce da verdade, não da emoção. Nossa Senhora, fortalece esta decisão madura de mudar. Que esta pessoa reconheça que chegar até aqui já é graça, que os dias que ainda restam antes da Páscoa sejam vividos com intensidade e intenção. Que nenhum dia seja desperdiçado por sensação de que já é tarde demais,
porque diante de Deus nunca é tarde para um coração que sinceramente se abre. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a recomeçar hoje. A mudança verdadeira começa quando a pessoa para de comparar sua caminhada com a dos outros. É fácil olhar para quem parece mais avançado espiritualmente e sentir que o próprio caminho é insuficiente. Mas Deus não compara. Ele olha para cada coração de maneira única, pessoal e intransferível. O que ele pede de você não é o mesmo que pede do seu vizinho. O chamado à conversão é sempre singular. Virgem Maria, liberta esta pessoa da armadilha da comparação. Que ela não meça sua quaresma pelo desempenho dos outros, mas pela sinceridade do próprio coração diante de Deus. Que encontre paz em saber que sua caminhada, com todas as imperfeições, tem valor real diante do Senhor, que a conhece pelo nome. A conversão que ainda pode acontecer nestes dias não precisa ser grandiosa para ser real. Não precisa de gestos extraordinários, precisa de honestidade. Precisa de um coração que olha para si mesmo sem disfarce e diz: Senhor, aqui está o que sou, aqui está o que precisa mudar. Não tenho mais desculpas, estou disponível agora. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a fazer esse ato simples e poderoso de honestidade diante de Deus. Que não espere sentir algo especial para se apresentar ao Senhor. Que vá como está, onde está, com o que tem. Porque Deus não espera perfeição para agir. Ele age exatamente no ponto em que encontra a abertura. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 13 e 14, o publicano que apenas batia no peito dizendo: Tende piedade de mim, que sou pecador, saiu justificado. Não por obras impressionantes, mas pela humildade real de quem reconhece sua condição e se lança na misericórdia de Deus. Essa oração simples, feita com o coração, vale mais do que 1000 palavras ditas sem verdade interior. Nossa Senhora, forma neste coração essa humildade simples do publicano, que esta pessoa não chegue diante de Deus com discursos elaborados, mas com a verdade nua do coração, que reconhece sua necessidade. Que essa simplicidade honesta abra as portas da misericórdia divina e permita que a graça entre nos lugares que ainda precisam ser transformados. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a ser humilde diante de Deus. Há uma pergunta que precisa ser feita neste 33º dia. O que ainda não mudou que precisava ter mudado? Não para gerar culpa, mas para gerar clareza. A quaresma sem exame honesto corre o risco de passar como um período de boas intenções, sem transformação real. E Deus merece mais do que boas intenções. Merece um coração que olha com coragem para o que ainda precisa ser arrancado. Virgem Maria, ilumina o interior desta pessoa com delicadeza e verdade. Que ela consiga identificar com clareza o que ainda resiste à graça. Que não desvie o olhar do que é difícil de ver. Que tenha coragem de nomear o que precisa ser mudado, porque nomear já é o primeiro passo concreto da conversão verdadeira. Muitas vezes, o que precisa mudar não é um pecado grave e óbvio. É algo mais sutil, uma postura de coração, uma resistência silenciosa, um julgamento que se repete, uma frieza nas relações, uma negligência na oração. Essas coisas pequenas, quando não são enfrentadas, vão endurecendo o coração aos poucos, criando uma crosta que dificulta a ação da graça. Nossa Senhora, sensibiliza este coração para as pequenas resistências que ainda existem. Que esta pessoa não despreze o que parece pequeno. Que compreenda que Deus trabalha nos detalhes e que a conversão profunda muitas vezes começa exatamente naquilo que parecia insignificante demais para ser levado a sério. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, nos convida a ser renovados no espírito da nossa mente. A renovação começa na mentalidade, no modo de pensar, nas atitudes interiores que ninguém vê, mas que determinam tudo o que é visível. Mudar comportamentos sem mudar a mentalidade produz resultados temporários. A conversão duradoura transforma o interior e o exterior segue naturalmente. Nossa Senhora intercede para que esta pessoa seja renovada na mentalidade. Que
que os pensamentos que a afastam de Deus percam força. Que uma nova maneira de ver a vida, as pessoas e as circunstâncias vá tomando forma. Que estes últimos dias da Quaresma sejam de transformação interior real, que produza frutos visíveis muito além da Páscoa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora renova minha mente e meu coração. A mudança que Deus opera no coração humano nunca é apenas individual. Ela sempre transborda para os outros. Quando uma pessoa muda de verdade, as relações ao seu redor sentem, a família percebe, os amigos notam, o ambiente de trabalho é tocado. A conversão autêntica tem um raio de influência que vai muito além do interior de quem a viveu. Por isso, mudar não é apenas um bem pessoal, é um bem para todos ao redor. Virgem Maria, mostra a esta pessoa o alcance da sua transformação. Que ela compreenda que sua conversão não é assunto apenas entre ela e Deus. Que há pessoas esperando pelo fruto do que está sendo trabalhado neste coração. Que a responsabilidade de mudar seja também motivação para não desistir nos últimos dias desta caminhada. Há alguém na vida desta pessoa que precisa ver uma mudança concreta. Pode ser um filho que observa silenciosamente, um cônjuge que espera pacientemente, um amigo que perdeu a esperança, um familiar distante que ainda aguarda um gesto de reconciliação. A conversão que acontece agora pode ser exatamente o que essas pessoas precisavam ver para acreditar que mudança é possível. Nossa Senhora, coloca no coração desta pessoa o rosto de alguém que será tocado pela sua transformação. Que esse rosto seja motivação nos momentos de cansaço. Que o amor concreto por essa pessoa ajude a sustentar a decisão de mudar quando a vontade enfraquecer. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O sinal da conversão verdadeira não é conhecimento teológico nem prática religiosa exterior. É amor concreto nas relações. É a mudança que os outros conseguem ver e sentir no dia a dia de quem passou por uma transformação real. Nossa Senhora, faz com que a conversão desta pessoa seja visível no amor. Que quem convive com ela perceba algo diferente, mais paciência, mais ternura, mais presença, mais generosidade. Que a Quaresma vivida neste ano produza frutos relacionais concretos, que permaneçam muito além dos 40 dias e testemunhem silenciosamente o poder transformador da graça de Deus. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, que minha mudança alcance quem eu amo. Chegar ao 33º dia da Quaresma e ainda sentir resistência interior não é sinal de fracasso. É sinal de que a luta espiritual é real. O coração humano não muda por decreto. Muda por um processo lento, às vezes doloroso, que exige paciência consigo mesmo. E essa paciência não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que a transformação profunda leva tempo e que Deus respeita esse tempo. Virgem Maria, ensina esta pessoa a ter paciência com o próprio processo de mudança. Que não se cobre além do que é humano. Que não confunda lentidão com estagnação. Que compreenda que cada passo dado, mesmo que pequeno, é real diante de Deus e tem valor eterno. A resistência interior que ainda existe não precisa ser combatida com violência. Precisa ser trazida à luz com honestidade e entregue a Deus com confiança. Muitas vezes tentamos forçar mudanças que só a graça pode produzir. Nos esforçamos com a própria força e nos frustramos quando o resultado não vem. A conversão verdadeira é cooperação com a graça, não substituição dela. Nossa Senhora ensina esta pessoa a cooperar com a graça em vez de lutar sozinha. Que ela aprenda a diferença entre esforço humano necessário e pretensão de fazer sozinho o que só Deus pode fazer. Que se abra para a ação divina com humildade, oferecendo sua vontade e confiando que Deus faz o resto. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz com clareza: Sem mim, nada podeis fazer. Essa frase não é limitação, é libertação.
porque reconhecer que precisamos de Deus para mudar nos tira o peso de sermos perfeitos por conta própria. Nos coloca na posição certa de quem recebe a graça, em vez de tentar produzi-la. Nossa Senhora, fixa esta verdade no coração desta pessoa, que ela não tente carregar sozinha o peso da própria transformação, que aprenda a pedir, a receber, a confiar, que descanse na certeza de que Deus termina o que começa e que a obra iniciada nesta quaresma continuará sendo trabalhada por Ele muito além destes dias, enquanto houver abertura e disponibilidade no coração. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a confiar mais em Deus do que em mim mesmo. A reta final da quaresma é também tempo de gratidão. É fácil chegar ao 33º dia olhando apenas para o que faltou, para o que não foi feito, para as falhas acumuladas. Mas há outro olhar possível e necessário. O olhar de quem reconhece o que Deus fez ao longo destes dias, as graças recebidas, as luzes que vieram, as pequenas vitórias silenciosas que só Deus e você sabem que aconteceram. Virgem Maria, abre os olhos desta pessoa para as graças recebidas nesta quaresma. Que ela não passe por este tempo sem reconhecer o que Deus trabalhou no seu interior. Que a gratidão seja tão real quanto o arrependimento. Que o coração que reconhece as próprias falhas saiba também reconhecer a fidelidade de Deus ao longo de toda a caminhada. A gratidão tem um poder espiritual que muitas vezes é subestimado. Ela fortalece a fé porque obriga o coração a reconhecer que Deus age. Ela combate o desânimo porque coloca os olhos no que foi dado, em vez de fixá-los apenas no que falta. Ela abre espaço para mais graça, porque o coração grato é um coração disponível, atento, receptivo ao que Deus quer continuar fazendo. Nossa Senhora, forma neste coração um espírito profundamente grato. Que esta pessoa termine esta quaresma não apenas com arrependimento dos erros, mas com admiração pelas misericórdias recebidas. Que a gratidão seja combustível para os últimos dias e para tudo que vem depois da Páscoa. No Salmo 138, versículo 1, o salmista diz: Eu te louvo de todo o meu coração. Louvar de todo o coração significa que não há área reservada, não há canto escondido que fica fora do louvor. É uma gratidão total, que envolve tudo o que a pessoa é e tudo o que viveu. Essa é a qualidade de gratidão que a quaresma quer produzir num coração que se deixou trabalhar por Deus. Nossa Senhora, conduz esta pessoa a esse louvor de todo o coração. Que ela encontre motivos concretos de gratidão nesta caminhada, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas quedas, mesmo nos silêncios. Que reconheça que Deus esteve presente em cada momento, sustentando, orientando e amando sem interrupção. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, obrigado por cada graça recebida nesta quaresma. Faltam poucos dias para a Semana Santa. O coração que chegou até aqui precisa agora tomar uma decisão concreta. Como vai viver esses últimos dias antes da Páscoa? Não de maneira superficial, não apenas acompanhando os ritos externos, mas com presença interior real. A Semana Santa não é apenas calendário litúrgico, é convite para entrar no mistério mais profundo da fé cristã e deixar que ele toque o que ainda não foi tocado. Virgem Maria, prepara o coração desta pessoa para a Semana Santa, que ela não chegue a esses dias distraída ou apressada, que reserve espaço interior para estar presente de verdade, que os sofrimentos de Cristo não sejam apenas narrativa conhecida, mas realidade que interpela e transforma quem se permite contemplar com atenção. Preparar o coração para a Semana Santa significa também resolver o que ainda está pendente. Uma confissão adiada, um perdão não dado, uma reconciliação que ficou esperando, uma decisão de mudança que foi prometida, mas não concretizada. Esses pendentes pesam no coração e impedem a plena participação no mistério pascal. Os dias que restam são oportunidade real de resolver o que ficou em aberto. Nossa Senhora, move o coração desta pessoa a agir nos pendentes que ainda existem, que não chegue à Semana Santa com o coração cheio de coisas não resolvidas, que tenha coragem de dar os passos concretos que ainda faltam.
Que compreenda que chegar à Páscoa com o coração limpo e leve é o melhor presente que pode oferecer a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, São Paulo diz: Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Esse tempo favorável é hoje. São estes dias, é agora. A graça que Deus oferece neste momento não estará necessariamente disponível com a mesma intensidade amanhã. A Quaresma tem um tempo, e esse tempo está se encerrando. Usá-lo bem é decisão que só cada pessoa pode tomar. Nossa Senhora, acende no coração desta pessoa um senso de urgência saudável, não de ansiedade, mas de aproveitamento consciente do tempo que ainda resta. Que ela entre na Semana Santa preparada, decidida e de coração aberto para receber tudo o que Deus quer dar nestes dias mais sagrados do ano. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me prepara para viver a Semana Santa de coração aberto. Chegamos ao final da oração deste 33º dia da Quaresma. 33 dias de caminhada. 33 dias de coração exposto à graça. 33 dias que, com todas as imperfeições, representam uma escolha repetida de buscar a Deus. Essa escolha tem peso eterno. Deus não a ignora. Ele a recebe com o carinho de um pai que reconhece o esforço do filho que insistiu em voltar todos os dias. Virgem Maria, recebe esta caminhada de 33 dias e apresenta-a ao Senhor. Com tudo o que foi vivido, com tudo o que ficou por viver, com as conquistas e com as falhas. Que esta pessoa saiba que nenhum dia foi perdido, porque todo dia em que o coração se voltou para Deus foi dia de graça, independentemente de como terminou. O tema de hoje nos lembrou que nunca é tarde para mudar. E essa verdade precisa permanecer viva muito além desta oração. Nos dias da Semana Santa que se aproximam, no sábado de Aleluia, na Páscoa, e em todos os dias que vierem depois, o coração que ainda pode mudar não é apenas o coração quaresmal. É o coração cristão em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer idade. Nossa Senhora grava essa verdade no interior desta pessoa. Que ela nunca use o tempo, ou a idade, ou os erros passados como argumento para desistir da própria transformação. Que saiba que enquanto houver vida, há graça disponível. Enquanto houver abertura à ação de Deus, enquanto houver desejo sincero de mudar, há misericórdia que sustenta e impulsiona. Os dias que restam antes da Páscoa são preciosos. Vivencie a Semana Santa com presença real. Participe das celebrações com o coração desperto. Contemple o mistério da cruz, não como espectador, mas como alguém que reconhece que aquela entrega foi por você, foi por cada área do seu coração que ainda precisa ser redimida e transformada pelo amor de Deus. Virgem Maria, acompanha esta pessoa até a Páscoa e além dela. Que a ressurreição de Cristo seja também ressurreição interior. Que o que morreu de bom neste coração ao longo dos anos volte à vida. Que o que precisava morrer para dar lugar ao novo finalmente seja sepultado de vez. Que a Páscoa deste ano seja a mais real que esta pessoa já viveu. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa chegar bem à Semana Santa. Inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e continue conosco nos dias mais sagrados do ano. Sua presença aqui faz diferença.